Que diabo é isso? Sem a tortura, o que se passa? Tanto pudor, não vejo graça. Para mim esse carinho não convém. Te quero bruta, como quando antigamente. E o que te muda em minha frente? Tenho certeza é outro alguém. Digo amém. Se ela vem com um chicote e pregos, giletes e faca e com serrote acarinha minha pele. Ah, como eu tenho sorte. Mas de uns tempos pra cá, como mudou. E aí, galera? Boa noite. Te quero bruta como antigamente. Canção da banda Vale do Até, com participação especial de Zé Brito. E hoje, boa noite, galera. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Leopold Ritter von Sacher-Masoch, ou Sacher-Masoch, autor desse livro, A Vênus. É um escritor, né, que nasceu em 1836, um escritor do século XIX, portanto, né, principalmente da segunda metade. Nasceu em 1836 e morre em 1895. Esse escritor, ele nasceu hoje onde é a Ucrânia, né? Nasceu na cidade de Lemberg. Na época fazia parte do Império Austro-Húngaro, e hoje é a cidade de Lviv, na Ucrânia. Depois vocês me dão um retorno, tá todo mundo ouvindo aí? Sejam bem-vindos, tá bom, pessoal? Ele nasce então com o nome de Leopold Ritter von Sacher. Não tem Masoch, né, no nome original dele, vamos dizer assim, né? O Masoch vem da família da mãe. A mãe dele era da nobreza do Império Austro-Húngaro, e ela tem o sobrenome Masoch, mas ele não herda esse sobrenome de início. Mas um tio dele, que era o último tio, né, que tinha o último, vamos dizer assim, membro da família, né, que tinha o nome Masoch, morre, e aí a família pede então para anexar, né, ao nome do Leopold o nome da mãe, Masoch, o que em termos sonoro parece que foi muito bom, né? Senão talvez a gente estivesse falando de sacherismo, né, de sado-sacherismo, alguma coisa mais ou menos assim. E aí o nome da mãe entrou e virou Masoch, e mais tarde a gente vai ver como que isso se tornou masoquismo, né? Como é que foi a construção desse termo. O Masoch, ele é um erudito, estuda matemática, filosofia, literatura, né? E ele começa a escrever para jornal, reportagens, né, contos, e aos poucos ele vai adentrando o universo cada vez mais literário, vai virando, né, se firmando um escritor. Ele escreve em 1869, ele começa a publicar algo que era o desejo dele. Ele tinha plano de escrever muitos volumes, muitas obras, né, que receberia o nome de Legado de Caim. Então seria uma obra extensa, com muitos volumes, tratando de vários temas que ele considerava assim, ser herança do crime do Caim, né, que os homens herdaram. Então o amor, o trabalho, a morte, a guerra, o Estado. Então ele tinha separado assim, alguns volumes, mas ele não concretiza esse plano.
ele escreve apenas algumas peças, alguns contos, novelas que comporiam essa grande obra, né, que seria o Legado de Caim. Então ele publica os primeiros volumes e é justamente nos primeiros volumes que tem esse livro aqui, A Vênus das Peles, que depois, a partir de 1901, passa a ser publicado independente do texto, né, do volume do Legado de Caim, né? E isso se deve justamente porque nesse período, né, mais precisamente em 1886, um psiquiatra alemão chamado Richard von Krafft-Ebing publica um livro chamado Psicopatia Sexual, né, ou seja, com os comportamentos sexuais que ele, né, Krafft-Ebing, considerava anomalias, degenerações, doenças. Então é um manual psiquiátrico cheio de doenças, vamos dizer assim, relacionadas à sexualidade, né? E o Krafft-Ebing, então, cunha alguns termos, né, para nomear certos comportamentos ou, na visão dele, certas doenças, né, certas degenerações, certas psicopatias. Então ele cunha o termo, por exemplo, fetichismo, né, sadismo, masoquismo, e aí justamente se servindo do Leopold, né, Sacher-Masoch. Então, esses dois termos, evidentemente, é os que mais nos interessam aqui, né? Que é o sadismo e o masoquismo. São termos criados, então, por esse psiquiatra alemão. Então, ele cria esse termo, né? Baseado na obra, depois hoje a gente vai ver um pouquinho aqui, e, na visão do Krafft-Ebing, fazendo oposição justamente ao sadismo, né? O Sade é um autor anterior, um filósofo, né, anterior ao Masoch, ele morre no início do século, salvo engano, em 1914, e o Masoch só vai morrer em 1895. Então, quando o Krafft-Ebing, né, publica esse livro, esse manual, com esse tanto de doenças, entre aspas, né, e na qual uma delas é o masoquismo, o Masoch, só um minutinho aqui, ele está vivo. O Sade já tinha morrido, mas o Masoch está vivo. E o Masoch protesta contra, né? Como assim? Meu nome vai virar nome de uma doença, né? Normalmente o nome da doença é o nome do descobridor das doenças, assim, né? Parkinson, Alzheimer. Então, o meu nome de escritor, eu como escritor, ele protesta contra isso, ele não gosta dessa ideia, fica um pouco revoltado. Mas o Krafft-Ebing banca isso com alguns argumentos questionáveis, né? Assim, mas ele banca isso e diz, não, eu vou manter sim. O argumento principal dele era que, e nisso ele tem um pouco de razão, o argumento principal do Krafft-Ebing era que o Masoch não apenas escrevia sobre esse tal comportamento sexual que o Krafft-Ebing considera doentio, como o próprio Masoch sofria, entre aspas, dessa doença. O Masoch era também um degenerado, né, segundo o Krafft-Ebing. Isso baseado nos diários da amante do Masoch, que chegou a publicar. Ela chama Fanny Pistor, né, e ela chega a publicar um diário contando assim as práticas, né, sexuais, a relação amorosa e como que a relação deles se orientavam por algo muito próximo, a gente vai ver aqui, do livro, né? Bom, isso é verdade, a história, né? Então, a ficção, a literatura do Masoch, ela é uma mistura de ficção com autobiografia, tem um pouco de autobiografia aqui, mas não sei se isso justifica, né, considerar isso uma doença, usar o nome dele, aí já são outras questões, né? Então, o masoquismo acabou sendo criado como um termo médico, psiquiátrico, para dar conta de uma prática sexual, de um comportamento sexual. O que nós vamos falar aqui hoje, evidentemente, que não é essa visão psiquiátrica, né? A ideia, por isso, né, a vertente literária do masoquismo, vamos tentar entender a obra, né, conhecer um pouquinho da obra
e talvez um pouco do pensamento também do Mazoch que subjaz essa obra, né? Mas sem esse termo tão psiquiátrico e nem psicanalítico, porque depois o Freud, se servindo da discussão do Krafft Ebing, o Freud elabora uma teoria própria sobre o masoquismo, não como patologia, né? Então o Freud despatologiza o termo masoquismo, mas como um certo roteiro, vamos dizer assim, um certo circuito pulsional, um movimento da pulsão, principalmente da pulsão agressiva, né, do qual o sujeito se coloca como objeto de agressão do outro. Mas vamos conhecer, né, essa é a vertente psicanalítica, tem a vertente psiquiátrica, tem a vertente também, vamos dizer assim, do senso comum, dos comportamentos, né, sociedades, inclusive, sadomasoquistas, BDSM, essas coisas, né, e o que a gente vai ver agora é a vertente literária, o que é o romance, então, né, essa novela, esse conto, esse romance do Sacha Masoch, que inspirou o Krafft Ebing a discorrer sobre esse termo, né, ou a construir esse termo, a forjar esse termo. Bom, vamos para a obra então, né? Desde 1901 ela é publicada como uma obra independente, né, e tem tradução, né, em português. Essa é uma da coleção LPM. E vamos lá então para a obra, né? A obra ela tem uma ela começa já com uma provocação bastante interessante, né, já logo na epígrafe, né? A epígrafe que o Masoch escolhe, né, para começar o livro, ele retira um versículo do livro de Judite, que diz o seguinte: Deus o castigou e o entregou nas mãos de uma mulher. A história de Judite é a história de uma mulher, né, que no meio da guerra ela passa para o exército inimigo, seduz o general desse exército, o Holofernes, e numa noite de vinho e sexo e tal, ela corta a cabeça do general, ela mata o general, né? Então a ideia é que Deus teria então se servido, né, dessa mulher para fazer justiça, para ter vencido esse exército. Algumas pessoas consideram esse livro apócrifo, né? Assim, ele não entra dentro dos livros canônicos, oficiais, né, do cristianismo, porque essa mulher faria uso, vamos dizer assim, da mentira, e a mentira é a arma do diabo, né, e não de Deus. Então, algumas pessoas recusam esse livro como parte dos livros, vamos dizer assim, oficiais, assim, né, da Bíblia. Mas percebam, né, que é isso que acontece. O Holofernes, ele fica, Deus castiga ele e entrega ele nas mãos de uma mulher. E nós vamos ver que boa parte desse livro do Masoch, A Vênus das Peles, é de um homem, o protagonista, chamado Severin, que sofre na mão de uma mulher, né, e se entrega, vamos dizer assim, nas mãos de uma mulher. Bom, o livro começa com o que é conhecido como uma moldura narrativa. O que é uma moldura narrativa? É um ensejo, assim, né, um pretexto para se contar a história principal. Então, qual que é, né, essa moldura? É um narrador que não tem nome, não aparece com o nome aqui. É um cara que vai narrando e dizendo que teve um sonho. Ele teve um sonho com a deusa Vênus, a deusa grega, que é a deusa da beleza. Ela aparece no sonho para ele. Só que, curiosamente, ela, que quase sempre é pintada nua e tudo, ela aparece cheio de peles, com casaco, pele, como se estivesse com muito frio, e em plena primavera. Então ele interroga ela, né, por que ela está vestida com peles na primavera, e o que ela diz é o seguinte, que esse mundo moderno, ele é muito frio, né? Ela até usa a expressão glacial mundo cristão. Esse mundo cristão é muito frio, né? Querendo dizer o seguinte, que o fogo, as paixões, o sexo, né, é muito vigiado. Então eu, que sou uma deusa pagã, uma deusa da beleza e do amor, da sexualidade e da sensualidade, eu sinto frio nesse mundo de vocês, né? Isso já vai dar um pouco o tom para onde a obra vai indo, tá?
E aí ele começa a conversar com essa deusa no sonho, e essa deusa, além de dizer isso, leva ele para uma conversa sobre a relação do amor, né, entre o homem e a mulher. E ambos, ele e a deusa, né, a deusa Vênus, concordam que essa relação não é simétrica. Ela não é de companheirismo, de parceria. Ela é uma situação de disputa, de poder, né? Porque eles estão, aquela coisa da guerra dos sexos, assim, né? Então eles estão em conflitos, existem diferenças, é assimétrico. Então, segundo esse cara no sonho, e a própria deusa vai conversando com ele, seria uma relação de disputa, onde ou você entra, né? Ele usa a expressão assim, ele diz: a senhora sabe melhor do que eu. Quem não souber subjugar, mais que depressa sentirá o pé do outro em sua nuca. Então um tem que subjugar o outro. Essa é uma ideia presente em todo o pensamento aí do livro, né? Um precisa subjugar o outro. E aí a Vênus argumenta que sim, é uma relação assimétrica, um está buscando subjugar o outro, e é mais comum que a mulher subjugue o homem, segundo a Vênus. Por quê? Porque, segundo ela, a mulher que é cobiçada. O homem, ela diz, o homem é o cobiçador. É claro que tem todas as questões, preconceito, questões de uma época e tal, mas essa é a visão da deusa. O homem, como é o homem que tem o desejo e a mulher é o objeto amado, ela pode, vamos dizer assim, jogar com esse desejo dele e fazer com que ele faça o que ela quer. Que ela coordene ele, que ela subjugue ele. Nisso o cara acorda. Que sonho esquisito, que sonho estranho, né? E aí ele vai para a casa do seu amigo. O seu amigo chama Severin von Kusiemski, que é justamente o protagonista. E aí ele chega lá na casa do Severin, descreve o Severin como um cara muito frio e tal, né? Muito metódico, algumas coisas assim. E ele começa a conversar do Severin sobre o sonho, alguma coisa, e ele toma um espanto quando vê na sala do Severin, desse amigo dele, um quadro com a mulher que ele sonhou, com a deusa, com a Vênus. Ele fala, caramba, eu sonhei com essa mulher. Ele mesmo explica, né? Fala assim, provavelmente esse quadro que ensejou o meu sonho, esse quadro que inspirou meu sonho. E fala com ele, eu sonhei com essa mulher. E qual que era o quadro? Olha que interessante, era uma mulher, igual a que apareceu no sonho para ele, com um chicote na mão, e um homem ajoelhado perto dela, meio arrastando, como se fosse um cão ou um escravo, né? Descrito assim. E quando ele olha o cara, quem é o cara? Justamente o Severin, o amigo. Ele fala, é você que está nesse quadro. E ele toma um espanto, né? E aí o Severin diz para ele, sou eu que estou nesse quadro. Né? Aí nisso entra uma mulher para servir, uma criada, o Severin maltrata ela, xinga ela, o cara fala, não, por que você tratou ela mal assim? O Severin fala a mesma coisa que a Vênus falou no sonho. Severin diz, olha, nas relações humanas a gente tem que ser duro. Ou o outro me subjuga ou eu subjugo ele. Ele até cita um texto do Goethe, né, que diz, que está no Grande Copta, um pedaço do Grande Copta, uns versos que diz, ou eu sou, ou você vence ou perde, ou você é o martelo ou a bigorna, né, ou o martelo que bate ou a bigorna, que é justamente a peça em que fica os metais para ser forjado, né? Ou você recebe a pancada ou você dá, por isso que eu tratei mal ela assim. O cara acha estranho aquilo, porque coincide com o sonho dele também, né? E pede mais explicação sobre isso. Ele fala, olha, se você quer entender isso e quer entender esse quadro, leia o meu diário. E aí o Severin von Kusiemski passa, né, para o seu amigo o diário que chama Confissões de um Suprasensual. E é justamente o diário que é a história principal, sabe, entende? Por isso que eu disse que esse início é a moldura narrativa que vai justamente emoldurar a história principal, que é o diário de um suprasensual, que ele mesmo escreveu, o próprio Severin. E como que começa esse diário? Começa contando de um tempo atrás, quando o Severin, ele era novo e ele morava num prédio, né, em que morava ele no térreo, morava a proprietária do prédio e uma viúva
Jovem e Rica, que vai ser a protagonista dessa história, tá? Ele, então, um dia, né, compra de um vendedor, de um ambulante, uma foto de um quadro do Tiziano, da Vênus ao espelho. Chama Vênus ao espelho. É um quadro em que a Vênus está assim, meio nua, mas com um vestido tipo de pele, né? E o Eros, o Cupido, né? O Deus Eros, está segurando um espelho para ela. E ele compra uma foto da réplica, né, desse quadro, fica encantado com aquela mulher, com aquela deusa, né, do Tiziano, que o Tiziano pintou, a deusa do amor, né, a Vênus. E imediatamente ele vira e escreve uns versos. Primeiro ele escreve uns versos do Goethe nas costas da foto e escreve o seguinte, nas costas dessa foto. Ele escreve o seguinte: amar, ser amado, que felicidade! E contudo, como empalidece o brilho dela em comparação com a torturante bem-aventurança de adorar uma mulher que nos faz de joguete, de ser o escravo de uma bela tirana que nos pisoteia atrozmente. Mesmo Sansão, o herói, o gigante, entregou-se mais uma vez nas mãos de Dalila, que o traíra, e ela o traiu mais uma vez. E os filisteus o amarraram diante dela e lhe vazaram os olhos, que ele, ébrio de fúria e amor, manteve fixos na bela traidora até o último momento. Então ele percebe, ele escreve assim a vontade de ser subjugado por uma mulher, né, ao ver aquela deusa, né, ali na foto, né, na imagem do Tiziano. E o que é que ele faz com essa foto? Coloca ela dentro de um livro. Um dia, a viúva que morava ali, uma viúva jovem e rica, pede à proprietária para ler um livro e tal. A proprietária lembra dele e fala: você lê muito livro, você não tem um livro aí não? Ele empresta, num ato falho, vamos dizer assim, justamente o livro que tinha a foto da Vênus ao espelho, com essa carta escrita. A viúva, no outro dia, o procura, né, uns dias depois, o procura, muito interessada nesse homem, fala com ele assim: você é um fantasista, eu sempre quis conhecer uma pessoa com tantas fantasias, imaginações, você não é um homem qualquer não. E ele fica ali assim: olha, nossa, esqueci a foto lá dentro. Ele fica meio sem graça de início, assim, mas ela fica extremamente encantada, né, por livro que ele emprestou, ter essa foto de uma obra de arte com esses versos escritos, né, um verso de Goethe, um verso dele, e ela fica interessada assim, nele, né? E aí os dois começam a conversar sobre a deusa, né, Vênus, e de novo sobre o glacial mundo cristão, né? Então ela fala com ele assim: esse mundo, principalmente para as mulheres, é muito frio, né? Há uma certa guerra entre o espírito e os sentidos, né? O espírito e a carne. As mulheres precisam se reprimir muito. Eu não sou assim. Eu sou uma mulher de paixão. Eu vivo para o prazer e o gozo. Ela fala que é uma mulher livre, né? Ela é uma viúva. Ela fala que o marido morreu, ficou muito mal, doente, de cadeiras de roda. Até incentivava ela a trair ele, porque ele já estava muito doente. Ela não trai, mas depois que ele morre, ela fala: eu vivo para o prazer e para o gozo, sou jovem e rica, né? Então eu não tenho com o que preocupar não, eu vivo para o gozo. Esse mundo é muito frio e tal, né? Ela faz a mesma crítica, né, que a Vênus vai fazer no sonho do amigo dele, desse glacial mundo cristão, né? Inclusive ela faz uma crítica interessante, que esse livro foi escrito em 1870, então antes das grandes publicações do Freud, né? Antes das publicações do Freud, o Freud estava com 14, 15 anos nessa época, e ela diz assim: essas histéricas, essas mulheres histéricas hoje, elas sofrem disso, né? De viver num mundo que para elas precisa conter tanto a paixão, né? O fogo, um mundo frio, né? E ele começa a ficar encantado com ela, com esse poder dela, assim, né? De ser uma mulher livre, que vive para o prazer e para o gozo, sou jovem rica, ela fala isso com todas as letras, né? E ela diz o seguinte: eu quero ser livre. E ela diz assim: como uma grega, né? Não sei exatamente se a mulher grega era livre, né? Mas o próprio
Severin já percebe assim, que talvez ela esteja falando de uma deusa, né? Fala assim, você fala de uma deusa grega, né? Ela fala, eu queria ser livre com deusa grega, mas se eu fosse uma deusa, eu precisava ter os escravos, meus pajens e tal, para me servir. E o Severin, mais que depressa, né, fala, eu posso te servir. E ali começa um flerte dos dois, né? E aí eles começam a se encontrar, ele fica brincando com isso, eu posso ser seu escravo, você é a minha deusa, você é uma Vênus para mim, e tal, essas coisas todas. Então ele começa a flertar, começa a beijar, um dia ele beija a mão dela, assim, né, e depois ele vai beijando ela toda, beija o pé dela, ela fala, você tá sendo inconveniente já, né, tem um excesso, assim, até que eles começam a conversar sobre firmar um namoro, mesmo um noivado, fala de casamento até. E ela diz assim pra ele, olha, se eu fosse você, eu não ia com mais calma. Porque eu não sou muito de amar, não consigo amar um homem durante muito tempo, não. Eu amo um homem assim, no máximo, aí ele fala assim, um mês. Ela fala, um ano. Ele fala, um ano. Ela fala assim, não, um mês. Ele fala, um mês só. Mesmo eu, mas a gente tá rolando uma coisa tão legal e tal. Ela fala assim, você eu acho que eu amaria mais, né? Talvez 2 meses. Ele fala, 2 meses? Ela, 2 meses é uma coisa pra caramba, dá pra gente viver muita coisa, 2 meses tá bom. E aí ele começa já a ficar sofrendo com aquilo e insistindo com ela. Ela diz o seguinte, olha, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu te dou 1 ano. Você tem 1 ano pra me conquistar. Se você me conquistar, se eu ainda estiver apaixonado por você durante 1 ano, a gente casa. E ele, beleza, então eu tenho aí 1 ano, né? E aí, durante esse namoro, esse noivado, sei lá, né, essa tentativa de conquista, ele começa assim, a sofrer muito com essa posição, né, de ter que conquistar e tal. E aí um dia ele diz para ela, olha, tá muito desconfortável, né, tô sofrendo muito, eu tenho muito medo de te perder. E ela disse, mas me perder? Eu não sou sua. Eu não sou sua, você não vai me perder, que eu não sou sua. E ele começa a ficar mais desesperado ainda, né? Ele fala, olha, então tá, se você não pode ser minha, vamos fazer o seguinte, eu quero ser seu. Eu quero ser seu, quero ser seu escravo. E agora, assim, literalmente, né? Tem aquele momento em que eles brincam ali da deusa grega e tal, mas agora ele fala, eu quero ser o seu escravo. Né, com todas as letras, coloca para ela, olha, eu gostaria de ser o seu escravo, porque a gente só pode amar quem está acima de nós, né, é uma frase dele, então eu te amo, eu te venero, se você não pode ser nenhum, eu posso ser seu, né, e eu vou ser o seu escravo. E ela disse, nossa, mas você gosta disso, né, isso que horroriza tanta gente, você gosta e tal, ele, isso faz parte da minha esquisitice, né, e ela diz assim para ele, mais ou menos esquisitice, a crueldade e a volúpia sempre anda perto, né? E ele fala, não, mas eu quero sofrer na sua mão, né? Ele fala mais ou menos isso, né? E ele cita os mártires, né? Os mártires, né? Ele fala assim, o Marte, ele não busca o prazer, ele diz assim, olha, os mártires eram pessoas suprassensuais, né? Que estavam além dessa sensualidade, do prazer, né? Do que é gostoso, né? Que encontravam no sofrimento um gozo, que buscavam os mais terríveis tormentos e até a morte, do modo como outros buscam a alegria. E eu sou um desses suprassensuais, madame. Eu busco a dor, né? E ela estranha aquilo, assim, né? Diz, cuidado para você não ser um Marte do amor. É bonito isso, né? Ela fala, cuidado que você pode virar um Marte do amor. E ele, eu sou suprassensual, eu sempre gostei, né, de sofrer, né, o sofrimento, eu sou um Marte, né. E aí ele conta para ela que desde pequeno ele era um Marte. Desde pequeno ele era o que ele considera um suprassensual, né. Diz ele, quando pequeno, ele não gostava de mamar no peito, não, que dava prazer e tal. Ele mamava no leite de cabra, né, ele gostava só de coisas desprazerosas. E aí ele começa então a falar sobre a sua infância, de uma maneira bem psicanalítica, assim, né, no sentido das cenas infantis explicarem, né, ajudarem a gente a entender, compreender os sintomas contemporâneos. E ele conta 2 cenas muito importantes. Uma é que ele é molestado por uma empregada, por uma criada da casa dele. Aqui, essa criada é uma criada muito bonita,
ela procura e dá um beijo nele, seduzindo ele. Só que ele não sente nada. E ele afirma de novo essa questão, né, de ser suprassensual. Não sinto nada. Né, essa mulher beija, seduz ele ali e tal, mas ele não sente muita coisa, ele fica na dele. E a outra cena, essa cena é um pouco menos importante, a outra é fundamental. A outra cena é de uma tia que vai visitá-lo, né, que é a Condessa Sobol. A Condessa Sobol vai visitar, ele não vai muito com a cara dela, ele acha ela meio metida, assim, então ele trata ela meio mal, ela percebe que ele trata ela meio mal. E aí, quando os pais deles viajam, e ele fica sozinho na casa com a Condessa Sobol, com essa tia chama alguns empregados, inclusive essa empregada bonita que havia beijado ele, pede para os empregados amarrar ele, quando ele era criança, hein? Eles amarram ele, elas, né, as empregadas amarram ele, e essa Condessa Sobol senta a mão nele, bate nele como se fosse uma lição, né, para aprender a não tratar mal, né, os visitantes e tal. E mais do que isso, ela obriga ele a agradecer a surra. Você tem que agradecer agora. E ele agradece, né? É forçado a agradecer essa surra. Que é mais ou menos a cena que se repete. A gente vai ver em algumas fantasias dele depois. E a tia, evidentemente, estava vestindo peles. Né? Ela estava cheia de peles. Né? E bate nele. E depois de alguns dias dessa surra, ele fica apaixonado por essa mulher e principalmente pela mão dela. Ele fica imaginando a mão dela, você fica encantado com essa mulher que o agrediu. Ele conta isso para a Wanda assusta de início, assim, e eles continuam o namoro, né? Mas a Wanda começa a duvidar que ele quer de fato realizar essa fantasia. Né? Um pouco assim, ó, uma coisa não é fantasia, uma coisa é você pensar, essas lembranças da infância, subsexual, sou Marte do amor. Outra coisa é você viver na pele mesmo. Eu não sei se eu quero ser essa mulher que você almeja que eu seja, esse seu ideal de mulher forte, poderosa, que te maltrata, que te bate. Eu não quero ser uma segunda tia Sobol, não. Mas ela vai, ao mesmo tempo, tomando gosto por essa relação de submissão dele, né? E ela vai falando, olha, sabe de uma coisa? Essa é uma passagem que eu acho interessante. Ela diz o seguinte, sabe de uma coisa? Ela diz, tenho de lhe fazer uma confissão. O Senhor perverteu minha fantasia, esquentou meu sangue. Começo a gostar de tudo isso. O entusiasmo com que o Senhor fala de uma Pompadour, de uma Catarina II, né, a imperatriz russa, a marquesa francesa, das mulheres, o entusiasmo que você fala dessas mulheres poderosas, tá me subindo assim um gosto por exercer essa crueldade. E ela alerta ele, fala, cuidado, que você vai ser o primeiro a sofrer com ela. Se eu me tornar uma cruel, né, uma mulher cruel, você vai ser o primeiro. Ela até cita uma lenda do boi de Dionísio, né, que é um instrumento de tortura que um cara fez, né, que colocava a pessoa dentro de um boi de bronze e aí depois aquecia o boi e a pessoa ficava queimando lá dentro, gritando, né? E o cara apresenta esse instrumento de tortura para o Dionísio e o Dionísio diz, você vai ser o primeiro a testar. Vamos ver, parece interessante. Coloca ele lá e ele é o primeiro a testar. Ela diz, cuidado, que vai acontecer com você o que aconteceu na história do boi do Dionísio. Né? Essa história tem outras vertentes, com outros nomes também. Você vai ser o primeiro a sofrer. E ele embarca, ele diz, não tem importância não, eu quero ser seu escravo e tal. E aí o que ela faz? Ela leva ele para um passeio, ele lá nessa posição submissa, eles namorando, ela vai numa loja e compra um chicote. Ele olha aquilo, né, falou, um chicote? E ela diz, eu quero um chicote. O cara fala, de cavalo, de animal e tal. Ela, pode ser, mas eu queria mesmo um igual aqueles de bater em escravo. O cara assusta, não tem, né, tem esse aqui e tal. E aí vende para ela um chicote. Quando chega em casa, ela fala, olha, você quer viver mesmo a fantasia? Então vamos viver a sério. Pega o chicote e bate nele. Aí bate, mas naquela clássica cena, né? Sadomasoquista, né? Aquela cena assim,
bate, ai, peraí, machucou, como é que foi? Ela fica meio com dó, assim, né? E ele diz, não, é isso mesmo, bate. Ela bate mais forte, fica assim e vai batendo, é até o que ela se solta. E ela espanca ele com o chicote, ela chicoteia ele todo, né? E eles têm uma noite ali de volúpia e tal. Ah, isso é interessante, porque diferente do texto do Sade, eu vou uma hora fazer uma comparação de Mazocha e Sade, em termos literários, não em termos de posição sexual. Diferente do Sade, o sexo não é muito explicitado aqui. Ele quase não, a gente tem que imaginar, provavelmente eles transaram, mas não tem uma... É mais assim o contexto da cena, né? Então essa submissão se passa mais por esses outros aspectos do que a descrição do sexo em si, né? Então ela chicoteia, ele bate, ele pede bater mais, os dois parecem ter uma noite de grande volúpia, de grande, vamos dizer assim, amor e tal, né? Mas no outro dia ela acorda arrependida. Ela diz assim, nossa, o que a gente fez ontem? Né? Nossa Senhora, que loucura, vamos esquecer aquilo e tal, eu te agredi, né? Ele tá todo machucado e tal. E ele fala assim, olha, eu te amo ainda mais. Eu estou ainda mais apaixonado por você. E ela fica meio assustada com aquilo, mas ao mesmo tempo gostando daquilo. E ela diz, então tá, então agora você vai ser meu escravo mesmo. Ele, vou ser seu escravo. Aí ela diz assim, vamos viajar para um país então, onde aceita escravo, onde é permitido, né? É legal ter escravo. A gente pode pensar, não, mas 1870, né, um país que aceita escravo, o Brasil, né? O Brasil, a escravidão era legal, né? Mas ela não fala do Brasil e tal, ela fala de outros países. Fala, vamos para um país onde a escravidão seja legal. E eu vou te contratar como meu escravo mesmo. Você topa? E ele, topo. Não, foi ótimo, uma noite de prazer maravilhosa. Ele está adorando. Por enquanto ele está gostando muito. Vai ter alguns momentos de tensão, mas ele está gostando. Então o que ela faz? Ela elabora, antes de viajar, ela elabora um contrato, né? E nesse contrato ela coloca lá algumas condições, né, para ele, você vai ser meu escravo, isso. E aí ele aceita o contrato, ele não assina, depois ele vai assinar, a gente vai ver isso, ele não assina de imediato o contrato em que ele se tornaria escravo dela, mas ele faz duas observações, ele pede duas cláusulas importantes. Primeiro, você não pode me abandonar. Eu aceito ser seu escravo, mas jamais você vai me abandonar. Segundo, você jamais vai me entregar a brutalidade de uma outra pessoa. Você jamais vai me entregar para uma outra pessoa me bater. E ela diz assim, que isso? Você acha que precisa dessas cláusulas? A gente se ama, eu te amo, não vou fazer, jamais faria isso com você. Né? E ela enrola ele, não coloca essas duas cláusulas. Ela diz, olha, eu te amo, não tem por que você ter medo disso, não é possível que você pense isso. Né? E ela diz, a cláusula que você deveria acrescentar é outra. O que você deveria pedir é uma outra cláusula, uma outra condição. E ele, qual? Ela diz, que eu sempre vista peles para te espancar. Aí lembra da Condessa Sobol, da Vênus lá do Ticiano, né? Então que eu sempre vista peles para te espancar. E ele, isso é interessante, né? E aí eles começam a elaborar esse contrato. Esse ponto é um ponto também que diverge Mazocha de Sade no campo literário de uma maneira essencial. O Deleuze vai escrever em 71 um texto que chama Sade e Mazocha, alguma coisa assim, O Frio e o Cruel, dizendo exatamente isso, que o masoquismo não é o polo oposto do sadismo. Em termos literários e filosóficos, não. Tá? Porque não se trata da mesma cena. Né? Porque às vezes a gente tem a ideia assim, tem a mesma cena de alguém espancando alguém no sexo, né? E aí de um lado a gente tem quem espanca é sádico, quem apanha é masoquista. Mas a cena construída pelos dois filósofos, pelo filósofo Sade e pelo escritor Mazocha, elas são distintas. Esse é o argumento, né, do Deleuze. E parece que ele tem razão, porque a ideia é o seguinte, ele coloca o seguinte, o Sade, ele não tem contrato. O Sade, né, eu vou ler só um trechinho desse livro que chama A Filosofia na Alcova. O Sade,
ele não fala de contrato. Toda a filosofia do Sade é da gente nos entregar às nossas paixões, à natureza crua, que a gente faça do outro o que o nosso impulso pede. Né? E o outro é instrumento do meu gozo, das minhas paixões, dos meus impulsos. Então, se eu espanco o outro, se eu quero espancar, estuprar, fazer qualquer coisa, isso para o Sade é válido, né? E o outro também comigo. Então eu preciso me proteger do outro. Né? Mas o argumento dele é esse, que tudo isso que a sociedade coloca, todo o altruísmo que a gente diz fazer, para ele é tudo egoísmo de todo jeito, porque a gente está sempre obedecendo nossas paixões. Então, olha o que ele escreve nesse livro. Ele diz assim, seria, portanto, melhor, mais sábio, mais propositado obedecer ao egoísmo, a esse egoísmo, né? Esse altruísmo falso, que no fundo é sempre o egoísmo, sempre tem a ver com a nossa vaidade e tal, do que as paixões? Quanto a mim, acredito que um vale tanto quanto o outro. E quem escuta apenas essa última voz, a voz da paixão, né, tem certamente muito mais razão, pois ela é a única voz da natureza. Então, pro Sade não tem contrato. Pro Sade é uma anarquia, né? Vamos dizer, cada um por si, sei lá, assim, é guiado pelas paixões. E o Mazoc não. O Mazoc constrói uma cena onde tem um contrato e aonde o masoquista, mesmo que seja a Wanda que escreve o contrato, mas é o masoquista que insiste. Né? Ela reluta de início, ela não quer que ele seja escravo, ela fala, será? Ela bate com dó. Então a cena literária do Mazoc, e filosófica também, vamos dizer assim, do Mazoc, ela é uma outra cena diferente da do Sade. Então não faz esse par que normalmente a gente tende a pensar, né? Normalmente. E aí começa então, eles viajam, eles não vão para um país que tem escravo, eles vão para a Itália, com um argumento da Wanda muito interessante. Ela diz assim, pensando bem, que ganho teria eu estar com um escravo num país que tem escravo, onde as pessoas, né, escravizam a outra. Eu quero ter você escravo num país, numa cidade que ninguém tem escravos. E eles vão para a Itália, salvo engano, para Florença. E aí eles ficam lá, e aí ela maltrata ele de várias formas, não só batendo. Né? Durante a viagem, ela tira o dinheiro dele, pega o passaporte dele, troca o nome dele, né? Diz, olha, você não chama mais Severin, vou te chamar agora de Gregor, você é o Gregor. Manda ele viajar na terceira classe enquanto ela vai na primeira, vocês lembram que ela era uma viúva rica. Ela deixa ele num quarto sem aquecimento. E mais do que isso, ela começa a flertar com alguns homens na frente dele, que deixa ele sofrendo, né? E esse é um barato também muito interessante do livro, que a gente fica um pouco na dúvida várias vezes, o que é. Tem hora que parece que ela está apaixonada mesmo pelo cara. Primeiro é um príncipe russo, depois é um príncipe italiano, né? Mas parece que ela está apaixonada pelo cara, e depois ela diz que é só papel, que é para fazer ele sofrer mesmo, né? Então, eles viajam para a Itália. Na Itália, ele assina o documento. Estou um pouco com receio do tempo, então não vou ler o documento, não. Depois eu vou postar aqui uma foto com os termos do documento. É um documento semelhante ao contrato que o próprio Mazoc fez com a Fanny Pistol, com a amante dele, na vida real. Tirando que na vida real tinha um prazo, ele colocou 6 meses. Aqui na peça é até ela, quando ela quiser. Na vida real também, ele tinha momentos de lazer para ele ler e escrever, aqui não tem. E na vida real também ela não podia fazer nada que desonrasse. E no livro não, no livro ela pode fazer qualquer coisa, inclusive matá-lo. Ela diz, inclusive eu posso te matar. E ele assina o contrato. É isso que você quer? Ele assina o contrato. Ato contínuo, ele assina o contrato, ela já chama umas criadas, as criadas amarram ele, ela chicoteia ele, bate nele, humilha ele e manda ele embora. E fala assim, você vai ficar 1 mês sem me ver. Vocês percebem que a tortura é uma tortura psicológica também, não é só física. Fala, você vai ficar 1 mês sem me ver junto com os criados lá. Ele fica trabalhando lá com os criados 1 mês. Passado 1 mês, ela chama ele de volta e diz, estou precisando dos seus serviços. Ele volta entusiasmado, né? Agora vai voltar o negócio. Mas sabe para que era o serviço? Para servir ele num jantar com o príncipe Corzine, que é um príncipe que ela está flertando, que ela está namorando. E ela parece apaixonada, a gente fica um pouco na dúvida como leitor.
se ela tá apaixonada ou não e tal. E ele sofre pena com aquilo, ele tem que servir ela namorando, o cara na frente dele. Aí ele chora depois pra ela, diz, você me traiu, né? E tal, nossa, aí tá insuportável. Aí ela calma, fala, eu não te traí não, eu não fiquei com o príncipe Corzine não. Aí ele, aí eles ficam uns dias felizes e tal. Aí ela acha ele muito feliz e fala assim, vou te bater, né? Aí pega, chama essas criadas, amarra ele de novo e bate nele até. E vai nesse jogo, né? De ciúme e tal. E aí tem uma cena importante, que é a cena do banho, em que ela vai tomar banho, ele é escravo dela, então ele fica servindo ela ali, me dá minha roupa, me dá não sei o que e tal. E aí quando ela sai do banho, ela pega um chicote e fica rodando o chicote e ele sentado no chão. Ele olha para o espelho e fala, olha que cena bonita. E ela fala, bonita mesmo. E aí, como ela começa a flertar, de novo a gente fica na dúvida se ela está interessada ou não, mas ela começa a flertar com um pintor alemão, então já teve um príncipe russo, já teve um príncipe italiano, e agora ela envolve com um pintor alemão, e começa a namorar esse pintor alemão e ele fica morrendo de ciúme desse caso. Ela convida esse pintor alemão para pintar essa cena. Ela fala, eu quero essa cena aqui. Chama o pintor entra lá, o cara fica meio ciumado, o Severin, né? Ela fala, reproduz aquela cena, meu escravo, fica aí deitado, ajoelhado e tal. E faz aquela cena, que evidentemente, né, é a cena que aparece lá no início do livro, né? Ela faz essa cena e o pintor começa a pintar. Só que com o passar das horas que o pintor está pintando, do tempo, sei lá, a expressão do Severin vai mudando, ele vai relaxando. E o pintor exige, fala assim, não, aquela cena aquela expressão sua estava muito boa, expressão de medo, de dor, de sofrimento. Aí ela pergunta pro pintor, é aquela expressão que você quer? Eu vou fazer de novo. Pega o chicote e bate nele, humilha ele fica com medo. Ela pergunta pro pintor, é essa expressão que você queria? Ele, tá perfeita essa expressão, tá excelente. Só que ele gosta tanto dessa expressão que ele diz, me bate também. Então depois ele pede, ele fala, nossa, você com esse chicote poderosa, vem, me bate também e tal. E ele pinta a cena, mas ele também... E aí que o Severin sofre mais ainda, ele fica arrasadíssimo, né? De ver ela batendo em outro homem, né? Ele tem ciúme dessa agressão dela, né? E aí, beleza, ela diz, não tem nada com o pintor não, relaxa, era só pra te ver sofrer mesmo, que você gosta disso, então beleza, você vai ter. Aí vem um quarto, já teve príncipe russo, príncipe italiano, o pintor alemão. Agora aparece um grego, o Alex Papadopoulos. O Alex Papadopoulos é um grego que inicialmente quem observa o grego é o Severin. Ele olha e fala, nossa, que homem bonito. Né? Até eu, assim, né? Não sinto atração, mas ao mesmo tempo sinto um encantamento por esse homem. Ela percebe que ele está olhando e começa a flertar com o grego, né? Com o Alex Papadopoulos. Ela começa a flertar com o grego e tal, vai flertando, né? Só que tem uma coisa diferente, porque diferente dos outros homens que ela flertou, o Alex Papadopoulos, o grego, trata ele também como escravo. Trata ele mal, humilha ele, né? Xinga ele, pede para ele fazer as coisas, ele fala, pô, eu sou escrava dela, não sou escravo dele. Mas ela diz, obedece ele, se é meu escravo, obedece. E o Alex Papadopoulos entra de sola mesmo e tal. E com ela também, ele domina muito ela, ele fala, né, com ela. Aí até tem uma cena interessante em que a Wanda, na frente do Severin, pede pro grego, pro Alex Papadopoulos, para contar a história do leão. Fala, como é que é aquela história do leão mesmo? Ele fala o seguinte, uma leoa, quando o companheiro dela é atacado por um outro leão, ela não defende ele. Não sei se isso é verdade, não. Mas segundo ele, né, ela não defende o companheiro. Ela deixa ele ser agredido. E aí quem vencer a luta, ela segue com o vencedor. E aí o Severin, vocês imaginam, ele fica morto de ciúme e tal. E de novo a gente com essa dúvida também, né? Se ela está apaixonada ou não, porque agora tem esse elemento diferente. Ele é muito dominador, o grego, né? Muito dominador e tal. Aí, o que acontece? Ela começa a esquecer o Severin. E isso é diferente. Porque ela não começa, até esse dia do leão, ela quer fazer ciúme nele, a gente vê. Mas depois...
ela começa, se quer bater nele, se quer chamar ele para ver uma cena de ciúme. E aí que ele fica louco, ele fala, caramba, cara, ela é indiferente, né? A indiferença dela tá me matando e tal. E ele resolve fugir. Ele escreve uma carta dizendo, não sou mais seu escravo, a partir de agora você está se tornando vulgar, já não é cruel, você não está sendo, enquanto você era cruel tudo bem, mas agora isso já é vulgar, eu vou embora e vai embora. Só que não aguenta ir embora. Primeiro que ele não tem dinheiro, não tem passaporte, não tem nada. E segundo que ele ainda está meio apaixonado por ela. Aí ele volta. Aí ela fala, pô, você voltou? Eu pensei em me matar, por que você não se matou? Não, até tem dinheiro, ela joga dinheiro para ele, vai embora, cara, vai embora, não quero você mais. Né? E, inclusive ela diz, o Alex me pediu para não ter contato com você. E se você continuar assim, me incomodando, eu vou falar pro Alex te bater. Aí ele agride ela pela primeira vez, né? Ele até agride ela e tal. Aí, na hora que ela vê a agressão dele, assim, ela fala, né, olha, eu não tô nem aí pra você e tal. Ele fala que vai se matar, né, com um punhal. Ela fala, ai, que sono. Mas na hora que ela diz, eu vou mandar o grego te bater, você ficar me incomodando, você é meu escravo, eu quero você longe de mim. E ele fala, pô, que sentido que tem então, né? Aí ele ataca ela, aí ela diz isso, como se ela dissesse assim, né? Nosso tempo tá acabando, vou terminar a história. Como se ela dissesse assim, olha, é isso que eu espero de um homem, que você me atacou e tal, é mentira. Né? Não tem nada de grego não estou apaixonado pelo grego não, mais uma vez, é mentira. Ele, agora eu caí mesmo. Ela falou, vamos desfazer isso, vamos parar com isso, vamos ser... E aí eles vivem dias felizes, tranquilos, até que um dia, ela achando ele muito feliz, ela diz, você não quer sofrer, né? Você não quer voltar? Ele diz, eu gosto também, né, de ser humilhado, açoitado e tal, isso é legal também. Ela, então tá, eu vou te chamar. Aí chama as criadas de novo, amarra ele, agora amarra bem forte mesmo, né? E na hora que ela vai chicotear ele, ela diz o seguinte, ela diz, olha só, de súbito o rosto de Wanda se transformara, né? Desconfigurou, até me pareceu feia. E ela disse, pois então o chicotei e entrega o chicote pro grego. Vocês lembram que não tinha isso na cláusula? Que ele tentou colocar essa cláusula para não deixar ele ser espancado por outra pessoa. Ela não colocou na cláusula. E ela entrega o chicote pro grego, pro Alexis, né? Alex Papadopoulos. E o grego surra, mas surra mesmo ele, né? Ele não sente prazer, né? Ele diz, olha, eu sentia prazer com ela, com ele eu quase senti prazer, mas... Aí ele fala assim, ultrapassou as minhas fantasias. Foi mais do que eu fantasiava. Que mulher cruel, que mulher sacana. E ele espanca, mas espanca mesmo. E não só isso. Como? Deixa ele amarrado e Alex Papadopoulos e Wanda Dunaev von Dunaev vão embora. Ela vai embora mesmo. Não fala nem pra onde que foi. E deixa ele lá amarrado, as criadas desamarram ele fica lá, assim, ela vai embora totalmente, né? E aí, ele pensa em se matar, ele pensa em ir pra guerra, né? Ele fala, tô com ânsias de fadiga, eu preciso sofrer mesmo, vou pra guerra, né? E aí, só que ele não vai por quê? Porque o pai tá doente. E aí ele vai para a propriedade do pai, cuidar do pai, e o pai morre. E aí ele herda a propriedade do pai. E é justamente a propriedade que ele vive, que ele mora, que ele recebeu o amigo dele, né? E aí o diário continua dizendo o seguinte, que depois de anos nessa propriedade, ele recebeu uma carta da Wanda. A carta da Wanda dizendo, olha, o grego morreu, ele morreu num duelo, né? Mas eu tô livre e tal, mas né, não é isso que importa. Eu só queria te explicar, deixa eu ver se dá tempo de eu ler essa aqui. Eu acho que dá, hein? Eu só queria te explicar que tudo que eu fiz foi para sua cura. Ela diz o seguinte, no final da carta, né? Espero que o senhor tenha se curado sobre o meu chicote. O tratamento foi cruel, mas radical. Como lembrança daquela época e de uma mulher que o amou apaixonadamente, envio-lhe o quadro do pobre alemão, do pintor alemão. Aquele quadro, né, dela com o chicote, com ele no chão lá do banho, né? Aí ela manda a carta e o quadro para ele, dizendo, o que eu fiz foi uma cura, né? O que eu queria é a sua cura.
E aí termina exatamente assim a história, né, com ele recebendo essa carta, e aí termina o diário, quer dizer. E aí o amigo fica estupefato, assim, né? Que história, né, incrível, o quadro, ele começa a olhar o quadro, e ele pergunta assim, qual é a moral disso? Que sentido que tem tudo isso? E o Severin responde com as seguintes palavras, que é a conclusão, vamos dizer assim, talvez do pensamento masoquiano, né? Não exatamente masoquismo enquanto algo da psiquiatria, né? Doença. Ele diz assim, a moral da história é que a mulher, como a natureza o criou e o homem atualmente a educa, é inimiga dele e só pode ser sua escrava ou sua déspota, mas jamais sua companheira. Então a mulher não pode ser companheira do homem, essa é a parte da tese. Mas perceba o seguinte, né, como o homem atualmente a educa. Inclusive ele continua dizendo, isto ela só poderá ser, ou seja, a mulher só vai poder ser companheira do homem, e não nessa disputa, nessa guerra dos sexos de poder, quando ela tiver os mesmos direitos que ele, quando ela for igual a ele em formação e trabalho. Enquanto há uma dissimetria social, vamos dizer assim, há também uma dissimetria no amor. E aí, ou você é pé ou nuca, ou você é martelo ou bigorna. E a tese que ele defende é que o homem seja bigorna, né? Que o homem faça esse contrato de submeter, já que na ideia também da Vênus ali, esse é o homem que deseja, né? É evidente que várias coisas aqui atravessam questões culturais da época e tal, né? Mas não deixa de ser o pensamento de Leopold Ritter von Sacher-Masoch. Beleza? A gente tá com 2 minutos só. Não sei se é um livro, né, talvez um pouco extenso assim. Mas é isso, né? A história termina assim, então, com a cura do Severin, porque agora ele passa a ser martelo, né? Entre aspas, né, essa cura, e com essa moral duvidosa, talvez, mas é essa a moral do Masoch, e essa é a cena masoquista, né? De um contrato, né? De um contrato entre o homem e a mulher, né? E dessa submissão do homem. Beleza, gente? Beijo aos masoquistas e sádicos aí de plantão. Até! Falou! Ao meu amor, ela é cheia de artifício, me pega, me morde, me sangra, é um suplício. Nossa transa na alcova que me faz tanto bem.